Louvados sejam Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo bate-papo Júlio Mariano. Com muita alegria, queremos acolher aqui hoje o nosso irmão Luan Carlos Oliveira. Meu irmão, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço aí o convite, né, Livel? Muita alegria mesmo poder participar desse bate-papo Júlio Mariano, para falar desse santo homem de Deus. Que maravilha. A gente agradece você aceitou, né, esse nosso convite. A gente quer agradecer o seu sim, desde já, muito obrigado mesmo. O Padre Júlio certamente está muito feliz. Nós tivemos aqui no canal Apostolado Júlio Mariano, nosso primeiro bate-papo com o seminarista Roberto Carlos, que é ex-sacramentino, e agora o nosso segundo, graças a Deus. E antes da gente iniciar propriamente o nosso bate-papo, vamos consagrar toda essa nossa conversa, tudo aquilo que iremos apresentar ao Imaculado Coração de Maria, a Nossa Senhora, o Padre Júlio, que tanto amou e defendeu e propagou esta devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Muito bem. Só para apresentar aqui rapidamente o nosso irmão Luan Carlos Oliveira, natural de Manhuaçu. Manhuaçu é uma das cidades que Dom Carloto, nosso primeiro bispo, colocou para o Padre Júlio escolher em 1928. Foi Caratinga, Manhuaçu e Carangola. Mas aí Padre Júlio eles passando por Manhumirim, Padre Júlio resolveu escolher Manhumirim, a pequena Ars brasileira, né, mineira. E desde 2012, Luan está morando em Ouro Preto, né? E é casado com a Jennifer Aparecida desde 2017. E se Deus quiser, em breve aí, Deus irá conceder a eles muitos filhos, não é? Ô Luan, vamos então direto ao ponto aqui, aquilo que mais nos interessa. Como que foi, como que você conheceu o Padre Júlio? Você me disse que sua família, sempre muito católica, sempre falava com você sobre o Padre Júlio, você pertenceu aí a uma paróquia sacramentina, evidente, Manhuaçu, ouvia falar do Padre Júlio. Mas como que foi isso? Nos informe aí os detalhes dessa história. Bacana. Então, como você disse aí, né, Livelton, eu sou natural de Manhuaçu, e ali em Manhuaçu tem duas paróquias, né, duas paróquias sacramentinas, e eu pertencia a uma delas, que é a paróquia São Lourenço. A minha família é muito engajada ali também nas atividades, né, da paróquia. Então, inevitavelmente, desde criança, eu já tive esse contato de ouvir falar do Padre Júlio Maria, né? Então, seja na igreja, né, nas próprias missas, nas celebrações, sobretudo no mês de maio, né, quando a gente fazia muito ali as coroações à Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, no dia 13, né? Uma imagem belíssima de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, do Padre Júlio Maria, né? Segundo a versão dele, né? Diferente da imagem de São Pedro, Julião e Mar, né? Então, assim, tanto na pregação dos padres, em casa também, a minha avó falava um pouco, né? Às vezes comentava alguma coisa. Minha avó é catequista, até hoje, a catequista mais antiga da paróquia. Então, é uma mulher muito de Deus, e me catequizou e sempre falou muito, né? Então, a família, nesse envolvimento paroquial,
Então, aí eu tive esses primeiros contatos com o Padre Júlio Maria, sempre ouvindo falar muito dele, né? Sem conhecer muitos detalhes inicialmente, sem saber muita coisa, mas ouvindo sempre falar muito do Padre Júlio Maria, sempre como um grande santo, um grande homem, né? Então, eu via aquele quadro imponente, né? Tem aquela foto dele, uma mais clássica, né? Assim, essa foto maravilhosa, né? Que sempre está. Quando fala de Padre Júlio Maria, a gente vai ver essa foto aí. Então, eu costumava ter sempre os quadros, algumas faixas, alguns dizeres, né? Então, era sempre muito comum. Mas o que acontece é que o contato mais direto, conhecer um pouco mais a vida do Padre Júlio Maria, aconteceu através do Padre Demerval Alves Botelho, né? Querido Padre Demerval, faleceu aí ano passado, né? Deixando muita saudade. E o Padre Demerval tem uma importância muito grande na minha história, né? De forma especial aí nesse conhecimento sobre o Padre Júlio Maria, na forma apaixonada que ele falava sobre o Padre Júlio Maria, experiência de quem conheceu um santo, né? De quem conviveu há algum tempo. Então, o Padre Val, ele era vigário na outra paróquia, né? Na paróquia do Bom Pastor, mas curiosamente existia entre paróquias uma parceria e que às vezes eles trocavam os padres. Então, todo terceiro domingo do mês, quem celebrava lá na minha comunidade, né, na paróquia de São Lourenço, era o padre Demerval. E ali eu já, assim como coroinha, ajudando nas missas, ele já ficou de olho em mim, né? E já começou com o assunto de vocação, né? O padre Demerval não aguentava a gente, não. E eu naquela época, tinha um desejo mesmo, né? Pensava que queria ser padre mesmo, mas ainda era muito novo. Então, o padre Demerval começou a conversar comigo, né? E sempre perguntava. Ele era engraçado que primeiro ele chegava lá, celebrava a missa, no final ele sempre me chamava para conversar e perguntava assim: quantos anos você tem? Aí eu falava: 12 anos, muito novo. Ele falava: muito novo ainda. Aí ligava no outro mês, acontecia a mesma coisa. E foi acontecendo assim, né? Quase que eu falei assim: padre, meu filho, espera virar um ano que aí vou mudar a minha idade. Mas aí ele, né, em algum momento, ele começou a ficar inquieto e falou assim: não, então nós vamos fazer de uma forma diferente, né, para não perder tempo. Eu vou começar a te escrever. Então ele começava a trazer todo mês para mim uma carta, né? Ali ele escrevia para mim, falava sobre o Padre Júlio Maria, falava um pouco sobre vocação, fazia algumas perguntas, sempre tinha uma leitura bíblica para eu rezar e meditar, e que eu devia escrever de volta e entregar ele no outro mês. Quando eu chegava no mês seguinte, eu entregava a minha carta-resposta e ele me entregava uma nova, né? E assim nós fizemos por um bom tempo, até que em algum momento desses aí, eu já não me lembro exatamente quando foi, eu fiz o primeiro encontro vocacional mesmo com ele, né, e a turma, lá na paróquia do Bom Pastor. E eu segui fazendo um longo acompanhamento vocacional até meados aí de 2009, né? Então, assim, o grande contato que eu tive com o Padre Júlio Maria, de conhecer as obras, de conhecer a pessoa, a história, foi através do Padre Demerval, né? Que tem uma importância muito grande na divulgação do Padre Júlio Maria. Sim, foi um grande historiador, um grande entusiasta, correu atrás de muitas informações. Nós temos vários livros sobre o Padre Júlio Maria que saíram aí, como ele gostava de dizer, da pena dele, né? Então, saiu muito da pena do Padre Demerval, muito do que nós conhecemos hoje sobre o Padre Júlio Maria. Então, por conta disso, eu tive esse contato e fui aos poucos, assim, ficando cada vez mais interessado. É interessante que, de início, então, eu fui muito encantado com a pessoa do Padre Júlio Maria, achando nele um homem muito sábio,
um homem muito bom, né? Mas algumas coisas, assim, com o passar do tempo, foram me dando a dimensão da santidade desse homem, né? Então, primeiro eu escutava muito sobre o Padre Júlio Maria, mas chegou um momento em que eu comecei a ler o Padre Júlio Maria. Então, aquilo que se falava sobre ele começou a ganhar um sentido muito grande, né? Muito mais profundo. Porque uma coisa é você falar das obras de um grande homem. Agora, quando você lê os seus escritos, né, quando a gente lê os livros do Padre Júlio Maria, vemos aquilo que ele disse, a gente enxerga, né? A gente percebe com clareza a profundidade de um santo, quando diz, né? A docilidade à ação de Deus, a profundidade nas palavras, a profunda devoção a Maria, né? Como que falava apaixonadamente sobre a igreja, sobre os santos, sobre a prática religiosa, como defendia ardentemente, né, com toda a sua ação apologética. Então, são muitas características no mesmo homem, e isso, à medida que eu fui conhecendo mais o próprio Padre Júlio Maria, eu fui me encantando mesmo, assim, por ele, né? Então, assim, para mim tem uma importância muito grande na minha história, na minha caminhada, né, na igreja, no meu entendimento de fé, para hoje estar nesse caminho de entender um pouco mais a profundidade do que é ser católico, né? E isso eu devo muito ao Padre Júlio Maria. Ô Luan, você citou aí a sua avó como catequista até hoje, né? Ela conheceu o Padre Júlio? Não, isso eu não. Ela tinha muito contato com as irmãs sacramentinas, quando ainda estavam em Manhuaçu, né, e trabalhavam lá no hospital. Ela teve muito contato com as irmãs. Ouvia muito falar sobre ele, mas não conheceu pessoalmente, não. Ah, sim. Você falou das obras do Demerval, vou só mostrar algumas que eu tenho, porque Ótimo. algumas delas as pessoas podem encontrar aí na internet para adquirir. Pode entrar em contato comigo também. Eu posso passar os links, né? Eu tenho a Missão Cumprida, são os últimos instantes do Padre Júlio. Maravilhoso, Tenho, né? eu tenho Júlio Emílio, que é várias Tem entrevistas entrevistas, né? que o Padre Demerval fez com padres, monsenhores, bispos. O Redescobrindo o Fundador. Esse eu não tenho, viu? Esse eu tenho que adquirir. São Esse, na alguns verdade, fragmentos. eu comprei Ah, e acabei dando. Esse aí eu comprei um e depois acabei dando para os outros, fiquei sem. Tinha que comprar. aqui no Redescobrindo o Fundador são alguns fragmentos de algumas cartas do Padre Júlio. Tem também o Padre de Lombardi, em Wacken, ou Wacken, né? Quando ele voltou para a Bélgica para ajudar a fundar uma escola apostólica. Maravilha. A História de Mamirim, volume 2. Acho que são 3 Certo. volumes, mas eu só comprei o daqui porque o daqui é o que fala sobre o Padre Júlio. E mais um que eu tenho dele, História dos Missionários Sacramentinos, volume 1. Esse aqui eu gosto muito. Eu tenho também aqui, não sei se você tem, esse aqui, ó, Paralipômenos Sacramentinos. Não, esse não. Não, né? Eu Não, fiquei, teve um aí que você mostrou, não sei se é Maria em Walking, eu não sei como é que é a pronúncia. Isso. Eu não sei se pode ser uma nova versão desse. Esse aqui é bem curtinho. Mas esse aqui, os paralipômenos, né? Paralipômenos quer dizer as coisas omissas. Então, é um livro bem antigo, já está bastante carcomido, ganhei do próprio Padre Merval, há muitos anos atrás, né? E aqui ele fala algumas coisas interessantes sobre os primeiros anos do Padre Júlio Maria,
curiosidades que eles foram encontrando lá, né, sobre a terra natal, e fala também sobre alguns costumes, algumas frases que ele dizia, né, tem coisas muito interessantes. Tem aqui também um pouco do Jubileu de Prata Sacerdotal e o sermão que foi referido na missa, coisas muito, muito bacanas, assim. Eu usei umas frases super interessantes do Padre Júlio. Aqui eu vou ler uma delas, né? Provavelmente tem também outras obras. Ele diz assim: quando a vida se tornar difícil para você, olhe para Maria, a mãe de Jesus. Considere as suas dores e tudo lhe será doce e facilmente suportável. Então, a docilidade, assim, né? E a profunda devoção do Padre Júlio Maria a Nossa Senhora, em quem ele se espelhava e imitava com grande amor, né? A gente vê isso. Inclusive, era o tema principal de estudos, né? Padre Júlio Maria, lá nos seus exercícios espirituais, ele reforça isso, né? O tema de estudo principal será a Virgem Santíssima. Então, muito profundo. Esse livro aqui é interessante. Eu tenho aqui também, deixa eu ver se eu acho fácil. A história das Cordemarianas, uma história de amor e sacrifício. A história dos missionários sacramentinos eu também tenho, mas está com meu pai, tem algumas coisas minhas que estão com meu pai também gosta muito de ler e estudar. Vai passando o tempo, ele toma mais gosto, sabe? Então, de vez em quando, ele... Aí, da última vez, saindo até um pouquinho, falando de livro ainda, mas um pouquinho aí dos livros do Padre Demerval, eu ganhei uma cópia da primeira versão, primeira edição do Padre Júlio Maria, Sua Vida e Sua Missão, missionário feição do Curadar, do Dom Miranda, né? Eu tenho aqui a versão nova, mas a versão antiga, eu tenho essa aí que você está em mãos, né? Isso. Essa aí, agora aqui comigo. E tem uma outra que eu não tenho como mostrar, que está com meu pai também, que é a primeira edição, Tigona, muito amareladas, assim, é uma preciosidade, né? A gente guarda com muito carinho. Presente do Padre Júlio Pessoa Franco, que foi vigário em Manhuaçu por muitos anos, sacramentino também, né? Que faleceu há uns 2 anos. Isso fez anos agora, essa semana, né? Que ele faleceu. Falando assim de padres, ainda tem um grande exemplo, que para quem é de Manhuaçu, pode dizer assim com muito carinho, que é o Padre Ivo. Padre Ivo Urbano Moreira, faleceu em 2002, se não me engano. Padre Ivo também conheceu o Padre Júlio Maria. Nesse livro, Missão Cumprida, que você mostrou aí, nas fotos, em algumas fotos ele aparece junto ao caixão, Padre Júlio Maria, né? Padre Ivo, ele continuou até o final da vida a utilizar a batina, né, o hábito simples dos sacramentinos. Era um homem de profunda oração. A gente passava pela igreja matriz de São Lourenço, né? Ele estava sempre lá esperando alguém que quisesse se confessar. Então, visita diária aos doentes, um grande confessor, e de uma espiritualidade, de um amor à sua vocação e à pessoa do Padre Júlio Maria, assim, grandiosa. Então, isso marcou muito o povo de Manhuaçu, né? Então, quando se fala em sacramentos em Manhuaçu, né, eu ainda peguei pouco disso, eu era muito jovem, né, era muito criança ainda, mas tem várias memórias, assim, né? Quando se fala de sacramentinos em Manhuaçu, se fala do Padre Júlio Maria, muitos vão lembrar, assim, quase que automaticamente, desse exemplo do Padre Ivo, né? Então, o Padre Ivo, aquela marca do hábito cinza sacramentino, falando sempre também do Padre Júlio Maria de Lombardi,
foi uma grande influência para nós, né? Uma grande marca. Você já deve ter ouvido falar dele, né, ou não? Não, só mesmo nas leituras, porque aqui tem uma, não sei se vai dar para ver aí, tem essa fotinha aqui. Ele está. Aí está como fraterivo urbano, né? Se não me engano. Ivo Urbano, exatamente. Frate Ivo Urbano. Isso. Então, foi vigário em Manhuaçu, faleceu em 2002, um grande homem, né? Então, tenho aí, assim, então, esses fatos aí que eu citei são os que particularmente me marcaram, foram os primeiros contatos que tive com o Padre Júlio Maria, através dessas pessoas, através dessas situações, né? Eu acho assim, a minha história, assim, no que diz respeito ao Padre Júlio Maria, a devoção que tenho por ele hoje, né, de olhar para ele e enxergar um grande santo, eu poderia dizer, assim, que, vou arriscar dizer, atribuir uns 3 fatos, né, marcantes. Não só, mas vou tentar resumir em 3. O testemunho do Padre Demerval. O primeiro, né? Assim, acho que um grande marco para mim foi o testemunho do Padre Demerval, porque o Padre Demerval, em várias conversas pessoais, do jeito de ser e pela sua própria prática, ele falava muito apaixonadamente de um santo que ele conheceu. Então, isso cativava a gente, né? Então, a mim, principalmente, quando eu olhava para o Padre Demerval e via falar do Padre Júlio Maria, falar como o Padre Júlio Maria era, da sua docilidade, do jeito de andar, e estava algumas vezes o jeito que ele falava, então aquilo como que tornava vivo para mim, né, aquela história, viva aquela história. Então não era uma pessoa distante, parecia se tornar uma pessoa próxima, né, um santo próximo. E aí o segundo motivo, talvez, foi, segundo marco, dizer assim, foi quando eu conheci o seminário apostólico. Eu sempre ia a Manhumirim, mas eu sempre vi o seminário de fora. Num desses momentos, fui conhecer por dentro o seminário. Eu já era vocacionado, né? Isso foi 2004, 2005, não sei mais, por aí. Então, numa dessas visitas, né, e ficamos lá um final de semana, fazendo um encontro, tive a oportunidade de ir lá conhecer todo o seminário, mas especialmente o quarto do Padre Júlio Maria, a Capela da Visão, que é, assim, de longe, o meu lugar preferido naquele seminário, né? O memorial do Padre Júlio Maria. Então, sobretudo quando eu estava no quarto, sentava na cama dele, aquela cama de mola terrível, né? Via ali os seus livros, todos bem organizados, né? Aquela simplicidade do lugar, a sua batina pendurada no pequeno armário. Então, aquilo me comunicava, né? Então, quando eu estava lá, eu sentia a proximidade de um santo, a simplicidade de um santo, que aquele ambiente ali já comunicava, né? Seja ao ver os livros ali, a dedicação aos estudos, a escrita, né? Compreender assim de forma precisa e profunda os mistérios da fé, com quem ele, aos quais ele, assim, os quais ele ensinava com muito ardor, né? O jornal Lutador, ainda no ano chega em Manhumirim, né, em 1928, e ali vai catequizar, vai defender a fé, né? Ali na imagem de Nossa Senhora, seus pertences muito simples. Então, isso assim me marcava muito. Todas as vezes que eu ia ao seminário, às vezes a gente tinha alguns encontros, algumas atividades que duravam meio-dia apenas. Então, a gente tinha um encontro vocacional, uma semana de convívio, e aí terminava, por exemplo, no domingo de manhã, na hora do almoço, aliás. E aí, eu nunca ia embora logo após o almoço, não. Eu esperava o final da tarde, porque aí o pessoal começava a ir embora,
que eu falei? Era uma coisa que eu sempre gostei muito lá no seminário, que sempre deixavam a gente com muita liberdade, né? Então, a gente passeava pelo seminário, ficava nos ambientes assim, de forma muito livre. Então, eu ia para o quarto do Padre Júlio Maria, ficava lá, pensando, observando, fazia isso sempre, domingo à tarde, já tinha acabado todas as atividades, e ali é o momento que eu ia imaginar as práticas dele. Às vezes eu pegava alguma anotação, pequenos trechos de livro, e gostava de ler ali no quarto dele, né? Então, isso me marcava muito. Então, esse é o segundo elemento, vamos dizer assim. O terceiro foi quando eu comecei mesmo a ler as suas próprias obras, né? Eu disse aí que, assim, eu já tinha lido muito sobre o Padre Gil Maria, sobretudo por causa das obras do Padre Demerval, ouvido muito falar do Padre Gil Maria através dele, lendo também alguns escritos, e o próprio livro do Miranda, do doutor Ivan, algumas coisas da irmã Crismanda, enfim, né, tinha uma série de fontes aí. Mas, então, eu comecei a ler o Padre Júlio Maria. Inclusive, por exemplo, a minha devoção mariana, ela foi aprofundada por causa do Padre Júlio Maria. E quando eu me decidi fazer a minha consagração total pelo método de São Luís, na verdade, o primeiro contato que eu tive foi pelos escritos do Padre Júlio Maria, né? O Segredo da Verdadeira Devoção, um livro maravilhoso. Então, eu fiquei conhecendo São Luís de Montfort por causa do Padre Júlio Maria. Do primeiro, só não tinha alguns excertos, né? Não tinha ainda a obra, acho que naquele ano ainda nem tinha essas publicações que foram mais recentes agora, né? As duas versões, uma da Arca de Maria, uma outra que eu não sei mais qual. Eu tenho essa. Essa que eu acho que é da Arca de Maria, não é isso? Isso. A outra acho que é da Calvária. Isso mesmo. Editorial. Essa eu não tenho, né? Eu acho que ambas são, assim, relativamente recentes. Né? Teve um tempo que depois eu consegui um PDF, mas também, assim, em um estado muito ruim. Então, eu tinha alguns fragmentos interessantes e que ali eu fui desenvolvendo, né? Assim, interessando mais, até que depois eu cheguei, de fato, ao tratado e depois fiz a minha consagração, né? Mas, então, assim, ler o Padre Júlio Maria fez uma grande diferença para mim, para realmente entendê-lo como santo. Então, antes, embora eu dissesse com as palavras assim, Padre Maria é um grande santo, tem que ser canonizado, né? E falar isso assim para as pessoas, e falava muito mesmo, isso ficou mais claro mesmo para mim quando eu comecei a lê-lo. Aí eu enxerguei um santo. Então, não era mais algo que eu vi das pessoas, né? Era algo que eu comecei a experimentar naqueles escritos assim, com flecha. Eu gosto muito também dos comentários, né? Apologéticos, os comentários eucarísticos do Evangelho Dominical, os dogmáticos, são maravilhosos. Ai, essa raridade. Não deixa isso perto de mim, não, que eu pego, viu? Então, são obras, né? E assim também, aos poucos, me catequizando também a partir do Padre Júlio Maria. Muitas coisas assim, marcas mesmo. Que belíssimo. Uma história, assim, super interessante. Dá mesmo gosto de ouvir. É uma providência tremenda de Deus na sua vida. E para nós né? E para nós que somos, assim, graças a Deus, devotos júlio-marianos, poder conhecer você, sua história, é também para nós uma alegria, né? E você citou a irmã Crismanda, ô Luan. Você conheceu ela também, né? Teve essa graça, né? Como que foi isso?
O que acontece? Em 2009, dois grandes amigos sacramentinos, né, hoje padres, padre Carlos André Teodósio e, e padre Francisco João, iam ser ordenados, né, no mês de julho. O padre André no Ceará e o padre Francisco João no Piauí. E no meu processo, né, de acompanhamento vocacional, eles estiveram muito presentes, eles faziam parte da pastoral vocacional ali, junto com o padre Marcos, né, na época. Agora padre lá em Mirim, não sei se está ainda, eu estou um pouco perdido aí nas informações. Então, da ordenação deles, eu queria muito ir lá, para a ordenação dos amigos, né? E aí, o padre Auricélio, que era pároco lá no Bom Pastor, me propôs de ir com ele. Nós fomos de carro, de Manhuaçu até Fortaleza. O padre Auricélio me deixou lá em Fortaleza. Aí eu fiquei na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de Pajuçara, e ali depois no seminário, na casa de formação, ali do Ceará. E ali fiquei alguns dias, né? Depois a gente foi para o Piauí, para a ordenação do Francisco João, e voltamos outra vez. Então, nesse período que eu estava ali, por conta das ordenações, fiquei quase uns 15 dias lá, né? Eu peguei o período de férias, graças a Deus coincidiu, então eu pude ter essa graça. Foi tudo providência, né? Não dá tempo aqui de eu contar tantos detalhes, mas, assim, foi pura providência de Deus essa viagem, né? Essa ocasião. Mas, enfim, estava lá, e aí os padres, assim, muito atentos também, né? Pensando, veio de Minas, ter a oportunidade de conhecer aqui o Ceará, vamos levar lá para conhecer a casa das Cordilmarianas. Vamos lá em Caucaia. E aí me levaram em Caucaia. Então, quando eu cheguei em Caucaia, tive a oportunidade de conhecer a casa-mãe das Cordilmarianas, e ali conversar um pouco com a irmã Crismanda, vi lá várias das suas artes, né? Ela tem um carinho, um zelo muito grande, e aquele jeito de professora, né? Bem assim, estilo religiosa mesmo. Então, ela fazia as ilustrações e contava em ilustrações, assim, por todo canto tinha ilustrações, trechos, frases sobre o Padre Júlio Maria, uma sala memorial, várias coisas. Ela foi me mostrando, me apresentou a casa-mãe, foi conversando comigo, e muito simpática, muito sorridente, brincalhona, piadista. Então, eu já tinha ouvido falar muito dela, seja pelo padre Demerval, seja por outros seminaristas. Ela já tinha ido, se não me engano, há pouco tempo, a Manhumirim. Eu quis ir lá para conhecê-la, mas houve um desencontro. Aí eu tive que conhecer lá em Calcaia. E aí foi uma grande bênção, assim, foi muito marcante. Essa viagem também, para mim, na minha história, foi assim, muito decisiva, porque esse período representou um grande retiro para mim, na verdade, né? Então, eu ainda, assim, bem novo, estava lá, assim, tive a oportunidade de me confrontar, assim, né, internamente, observar a minha questão vocacional. Foi nessa viagem, né, que eu percebi que, assim, eu tenho a grande paixão Júlio-Mariana no coração, mas percebi que não tinha vocação sacerdotal. Então, eu voltei dessa viagem, né, para mim foi um grande retiro, com essa convicção. Não é isso que Deus quer de mim. Então, a partir dali muita coisa foi mudando também na minha vida, foi uma experiência muito grande. Depois eu tive novamente uma crismanda em 2012. 2012 houve a celebração do centenário da chegada do Padre Júlio Maria ao Brasil. Ele chegou em 1912, setembro, se não me engano. 15 de outubro, isso.
E aí, em 2012, né, com essa grande celebração, houve aí uma reunião, né, 3 congregações julianas em Manhumirim, e ali eu tive um papel lá que me designaram para fazer uma apresentação, né, uma opereta. Daqui a pouco a gente toca nesse assunto com detalhes, que é interessante também. Isso. Mas, e aí a irmã Crismanda estava lá, né, até te enviei uma foto dessa ocasião, e foi a última vez que eu estive com ela, né? Depois tive a oportunidade de mandar algumas mensagens, né? Mas então eu estive com ela mesmo só essas 2 vezes, se não me engano. Pois é, mas aí então vamos direto lá na questão do teatro. Você te deram a missão de escrever uma peça aí de teatro, né? A própria congregação, né? Primeiro, o que aconteceu? Isso tudo se deu num lapso de tempo entre 2008 e 2012. Por quê? 2008 o centenário da ordenação do Padre Júlio Maria, né, em 2008. Nessa mesma época, entre 2008 e 2009, estava se celebrando também os 80 anos dos Sacramentinos, né, nessa mesma época. Então, começou aí, a partir da comemoração do centenário de ordenação do Padre Júlio Maria, se iniciou também as comemorações, pouco tempo depois, do aniversário da congregação. Nessa ocasião, o Padre Marcos era promotor vocacional, né, na época, me pediu que eu escrevesse um teatro sobre a história do Padre Júlio Maria. Assim, eu sei que você estuda muito, escreveu muito, mas é o seguinte, eu quero um negócio bem bonito. Eu quero um negócio bem bonito. Eu não quero aquele teatrinho de 5 minutos, não, aquela coisa dublando, não quero, eu quero um negócio bem feito. Aí ele me falou isso, né? Aí logo, o que eu trouxe à minha cabeça? Não, vou fazer um super teatro. Quer dizer, vou fazer uma opereta. Né? Eu vou de 3 atos, vai ser um teatro musical, né? A minha área de formação é música, né? Eu vim aqui para estudar música. Inclusive, comecei a estudar música por causa do padre Demerval. Ele pagou as minhas primeiras aulas de piano. Sou pianista hoje, devo isso ao padre Demerval. A gente, quando ia tocar na igreja primeiro, tocar nas missas, e ali ele viu, comentei, ele conversando com a minha avó e falou assim, põe ele na aula que eu vou pagar. Eu só fui descobrir isso muitos anos depois. Então, ele pagou as minhas primeiras de piano, enquanto ali minha família não tinha condições de pagar. E hoje sou formado em piano aqui em Ouro Preto, né, com a graça de Deus. E como eu ia para o seminário, a salinha de recepção ali tem um piano, né? Eu estava tocando piano ali quando à tarde, tocava eu, o Padre Demerval, alguns outros, depois, no volta de 2010 aí, o Antônio Leonardo, que foi seminarista, não lembro se ele era não, o Roberto Carlos acho que é de um ano depois, acho que ele é de 2011, né? Se não me engano. Leonardo também tocava lá um pouco. Por conta dessa minha atividade musical, que o Padre Marcos conhecia, né, já sabia também, então ele pensou assim, esse menino é mais ligado às artes, vou dar isso para ele, né? Acho que foi o que ele pensou. Mas aí eu dei muito trabalho para o coitado do Padre Marcos, porque eu escrevi um teatro enorme, fiz mesmo uma opereta. Quando apresentei para ele, em 2008, ele viu e falou assim, meu filho, isso é muito grande, no meu cronograma eu separei 20 minutos. Quanto tempo vai dar isso aqui? Eu falei, vai dar mais ou menos 1h30. Vai dar mais ou menos 1h30. Aí ele ficou se preocupado, não, a gente vai ter que mexer e tal. Aí eu falei assim, não, então vamos deixar para outra oportunidade. Então nós conversamos e resolvemos que não íamos fazer naquela época. E depois, aquela pesquisa toda, tudo que foi escrito, guardado. Quando eu já estava aqui em Ouro Preto, em 2012, aí me ligaram, depois o Padre Marcos entrou em contato comigo também,
depois o padre Mairim, geral também, depois fazer a apresentação em Mairim, que primeiro foi pedido para fazer a apresentação lá na paróquia Bom. Nossa, você lembra a opereta que você escreveu? Agora, né, 2012, é o centenário da chegada do Padre Júlio Maria ao Brasil. A gente queria fazer algo marcante. A gente já tinha apresentado, alguns anos antes, lá em Manhuaçu, a opereta Irmã Clara e Pai Francisco, que foi muito marcante, foi muito, muito bacana, né? Todo mundo gostou muito, foi muito bem feita, e aí ficou muito na memória de todo mundo. Então, lá, a paróquia do Bom Pastor falou, vamos fazer aqui, então, a opereta do Padre Júlio Maria, que o Luan escreveu, ninguém nunca viu, vamos fazer esse negócio acontecer. Então, nós organizamos tudo, convidamos o Padre Demerval, assim, especialmente, sei lá, apareceu também aí, depois, os outros padres sacramentinos, nós fizemos essa primeira apresentação. E aí, foi uma bênção. Assim, o padre Demerval ficou muito emocionado, né, inclusive me falou coisas lá que eu jamais vou me esquecer, assim, jamais mesmo. E a partir daí, então, a congregação falou assim, olha, nós vamos ter o encontro Júlio Mariano, tem que ser apresentado lá em Mãe-Mirim, nós queremos essa opereta. E aí, falei, pronto. Só que a opereta tinha sido escrita mais no contexto da história do Padre Júlio Maria, no recorte temporal ali da história dos sacramentinos, né? Os padres e as irmãs. Só que como era o encontro, né, das três congregações, eu não podia deixar as cores de Maria de fora. Aí foi aí que o Padre Demerval me deu esse livro. Aí ele me deu esse livro, eu li ele em 2 dias, alterei a opereta, incluí toda a história, né? E aí nós fizemos a adaptação e apresentamos lá em Manhumirim. E nessa ocasião, que tem aquela foto que eu te enviei, e estamos nós lá, né? Eu, Padre Demerval e a irmã Crismanda, né? 2 grandes referências para mim que diz respeito ao Padre Júlio Maria. Também, Dom Miranda estava presente neste dia, né? E aí o terceiro ato, a opereta, ela começa com o Padre Demerval, com o hábito cinza dos sacramentinos, contando, ele é o narrador, né? Contando, tinha um personagem lá que representava ele, né? Contando a história do Padre Júlio Maria. E o último ato é um diálogo, né? Os personagens do Padre Demerval e Dom Miranda conversando com saudade sobre o Padre Júlio Maria, né? Daquela época, como que era. E aí concluiu mais ou menos assim. Então, passamos pela narração e ali os diálogos, né, eu procurei construir, sempre fazendo com que as falas do Padre Júlio Maria fossem realmente ditos dele, ou escritos dele, né? Então, eu fui recolhendo várias frases interessantes, assim, um pouco marcantes também, dos livros, algumas próprias obras, alguns elementos dos relatos, né, do dia a dia, e colocando, né, desde as expressões, como ele era chamado, né, ele gostava de ser chamado de vovozinho, por exemplo, né, ali o trato com as irmãs, o jeito de falar e tudo isso. Então, procurei trazer isso tudo para essa opereta. E, com a graça de Deus, foi um bom resultado, porque aí nós tivemos, tanto em Manhuaçu quanto em Manhumirim, uma grande quantidade de jovens envolvidos, né, para realizar o teatro, né, interpretar a opereta. E aí muitos puderam, através, então, dessa opereta, conhecer o Padre Júlio Maria. Conhecer um pouco mais profundamente. Muitos começaram a estudar, outros hoje são grandes entusiastas, né, devotos, graças a Deus. E eu vejo que Deus conseguiu tirar um pouco de bem daquela circunstância, né? Então foi um momento muito importante para mim também, né? Eu me senti como que podendo fazer, de certa forma, aí, um tributo ao nosso santo. Rapaz, olha, conversando com o Roberto, agora ouvindo essa belíssima história sua, e também
já tive a oportunidade de conversar com o Joe e vou gravar também um bate-papo com ele. Isso. É interessantíssimo ver os sinais do Padre Júlio em nossas vidas, né? Eu, por exemplo, ganhei muitas coisas, né? Ganhei muitos livros sobre ele, dele, da época dele, do Monsenhor Raul, né? Aqui, lá em Caratinga, no seminário, na época lá. O crucifixo da congregação, a medalha das Cordes Marianas, fora sinais e graças que eu recebi na minha família, etc. E ouvir também esse seu testemunho, essa sua história, ver a providência que o Padre Júlio lhe concedeu, de ir, né, ao encontro da irmã Crismanda, e também ele lhe preparou, né, de certa forma, esse seu discernimento vocacional. Que grande graça, que história maravilhosa. Teve uma outra situação, ainda nessa época, que para mim foi muito marcante também. Eu tive a honra de ter na minha casa por 2 dias o hábito do Padre Júlio Maria. Vai falar que você não cortou um pedacinho. Eu não posso. Eu não sei por qual motivo, né? Alguma coisa aí. Nessa época das comemorações, esse hábito estava na paróquia de São Lourenço. Como sempre, eu vivia lá no seminário. Então, aliás, estava na paróquia do Bom Pastor. Aí o frater, né, Francisco João, me pediu que levasse de volta para o seminário. Aí me entregou, ficou lá à vontade de escondê-la para mim. Aí eu fiquei lá com o hábito preto, ele era ainda missionário da Sagrada Família, né? Antigo, surrado por dentro, assim, com vários rasgos. Sim, pegava com as mãos e assim o coração vibrava, né? E entreguei lá com todo cuidado de volta à casa-mãe, sem entender por que tinham feito aquilo, né? Mas, sim, é outro grande sinal, outra grande graça de Deus, né? Pela intercessão aí do Padre Júlio Maria, grande sinal para a minha vida. Então, tem uma coisa que eu posso dizer, assim, Elivelton, é que eu louvo muito a Deus por essas marcas que Ele foi deixando na minha vida, na minha história, por poder conhecer, assim, a história do Padre Júlio Maria, ter essa devoção hoje, e todo esse percurso foi me marcando, foi me moldando também a minha fé, procurando fazer um caminho que vai mais nos trilhos, né? Isso tudo é muito marcante, né? Deus é muito providente, e a Virgem Maria, né, não desampara os seus, né? Não desampara aqueles que recorrem a ela. Então, como devoto, como considerar, eu posso testemunhar isso, assim, dessas grandes graças na minha vida. Que bom, irmão. Deus seja louvado por tudo isso. Você falou aí que leu os livros para escrever a peça, e também foi se aprofundando nos escritos do Padre Júlio. Tem algum livro dele ou sobre ele que você gostaria de destacar para nós? Já estamos caminhando para o fim, mas ainda temos tempos aí para, se você quiser destacar algum livro, uma obra, fique à vontade. Eu gosto, assim, especialmente do Hegel, né? Os exercícios espirituais estão por aqui. Tá aberto. Você tem aí também, né? Porque aqui tem um tesouro espiritual do Padre Júlio Maria, que muitas vezes é até negligenciado, viu? Talvez essa seja a palavra. Padre Júlio Maria, ao longo de toda a sua vida, ele sofreu vários sofrimentos e acusações morais, né? Assim, a sua moral foi atacada em todo momento, grande sofrimento. E às vezes até hoje a gente continua de certa forma, ainda que com boas intenções, a gente pode correr o risco de ainda fazer alguns ataques à sua moral quando a gente resume ele a um ou dois aspectos, né? A grande riqueza dele está aqui, né? Ao meu ver. Essa é a minha interpretação pessoal, né? Verdade. Então, eu gosto muito das notas espirituais.
o diário missionário, que é revelador, né? Porque, diferente das outras obras do Padre Júlio Maria, ele está versando, né, as outras obras, ele está versando sobre um assunto da doutrina, ele está defendendo a igreja, né, apologética, ele está, sobretudo, falando sobre a Virgem Maria, então ele está versando sobre isso. Mas, no diário, é uma espécie de autobiografia, né? Então, ele mesmo falando daquilo que ele viu, daquilo que ele experimentou, né? Algumas citações, assim, maravilhosas, de como ele via o povo no norte, por exemplo, isso é muito marcante. Via a situação que aquele povo vivia, de não conhecer a fé, né, da ignorância da fé. E vai catequizá-los com todo amor, com toda dedicação, né, sendo tudo para todos, né, como diz São Paulo lá na Carta aos Coríntios, no capítulo 9, salvo engano, né? Então, essa doação do Padre Júlio Maria, esse ser inteiramente entregue, né? O lema que depois ele dava às suas congregações de amor e sacrifício, a gente enxerga perfeitamente no Diário Missionário. Então, não era simplesmente um ideal dele, era uma prática. Então, aquilo que o Padre Júlio Maria ensina nos seus livros, aquilo que ele determina como prática para as suas congregações, é algo claramente, nitidamente visível na sua própria ação, no seu jeito de ser, né, no seu jeito de catequizar, de evangelizar, de celebrar sacramentos, de defender a igreja. Então, em tudo que o Padre Júlio Maria faz, a gente vê exatamente a estatura dessa espiritualidade que a gente vê primeiro aí no Heglemann, né? Então, esses dois livros, assim, eles me marcam mais diretamente, né? Agora, o livro sobre Padre Júlio Maria, que me marca, além da biografia, né? Padre Júlio Maria, Sua Vida e Sua Missão, Dom Miranda, que você mostrou, é esse livrinho pequeno, Missão Cumprida. Quando eu leio esse Missão Cumprida, eu sempre termino, eu leio ele, eu acho que uma vez por ano, pelo menos. Quando eu leio, assim, eu chego no final da leitura, esse livro, eu sempre chego num estado, assim, de muita comoção interior, se é que eu posso dizer assim, né? Porque é como se eu imaginasse mesmo a grandeza desse homem e o tamanho da perda até aquele povo de Miami, né? Então, a morte do Padre Júlio Maria, né, que é os relatos aí dos últimos momentos dele, né, esse livro, Missão Cumprida, traz para mim essa marca forte, né? Um pastor, né? Aquele que tem a vida doada, aquele que configura a sua vida a Cristo, entrega tudo nas mãos da Virgem Maria, quando ele parte, quando ele volta para junto de Deus, ele deixa um legado, um rastro de santidade atrás de si, né? Todos conseguem enxergar. Então, até aqueles que são os seus acusadores ficam acanhados diante da grandeza dessa pessoa que já tão assim a feição de Cristo, né? Imitou tanto a Jesus, imitou tanto a Virgem Maria, que transborda essa santidade. Então, esse livro, sem sombra de dúvidas, o livro sobre o Padre Júlio Maria, assim, que mais me prende é isso. Não porque ele não traz muitas informações sobre a pessoa do Padre Júlio Maria, né? Ele traz ali um trecho bem no final da vida, né? Justamente esse objetivo, mas que é de idade interior, assim, cativante, né? Então, eu gosto muito. Eu queria ainda, assim, só completar, pensando nessas obras, o que me marca, eu queria arriscar dizer aqui também o que é que me marca mais no Padre Júlio Maria, né? Porque eu considero o Padre Júlio Maria um homem completo. Por quê? Talvez é estranho, mas o que eu vou dizer. Mas é porque, assim, uma coisa é que a gente vê claramente no Padre Júlio Maria o brilho das virtudes, né? Isso é claro. Mas, para mim, a virtude do Padre Júlio Maria que mais me salta aos olhos é a virtude da temperança. E
muitas vezes vão ficar espantados, né? Porque quando leem lá todas as obras apologéticas do Padre Júlio Maria, né? Não é o que se imagina, não se interpreta um apologeta como alguém temperado, né, nos dias de hoje, com tantas visões, né, deturpadas sobre isso também. Mas por que eu digo assim que eu acho que a temperança assim brilha no Padre Júlio Maria? Porque os opostos parecem se equilibrar muito bem nele. Né? Ao mesmo tempo em que ele é profundamente interior, tem uma espiritualidade assim extremamente viva e profunda, interior, de mortificações, de vida de oração. A gente vê isso nas notas espirituais, né? Como que a vida espiritual dele era profunda, extremamente profunda. É uma vida santa, é uma vida ao mesmo tempo mística. Ao mesmo tempo, ele era inteiramente doado. Isso é curiosíssimo, né? Padre Júlio Maria soube lidar com o social de uma forma santa. Então, ele era farmacêutico quando era preciso, às vezes até médico, advogado, né? Preocupado, delegado. Então, a gente chega hoje em Manhumirim, por exemplo, pensa a história de Manhumirim sem Padre Júlio Maria, o que ia ter naquela cidade? Então, ele termina a construção da igreja matriz, ele constrói o seminário, ele constrói o colégio, o asilo, o hospital, o patronato para as crianças. Onde você vai tem marca do Padre Júlio Maria, porque o ideal dele de vida e de santidade não é um ideal que está preso nele, mas que alcança todo mundo, né? Então, ele doa a sua vida sem ideologia, sem nada, só por causa de Cristo, só por causa do amor à Virgem Maria. Então, o que ele faz? Onde é que tem alguém que sofre, alguém que precisa, então ele se faz Cristo, ali ele vai criar, ali ele vai criar suas congregações, através das irmãs, vai estar exercendo essa caridade, a educação católica e tudo mais. Né? Então, sobretudo nas missões no norte, isso para mim fica ainda mais evidente, né? Como ele era doado, fazia de um tudo, como estava no meio dos necessitados, no meio daquela extrema pobreza, e viveu inteiramente uma pobreza que parte do interior. Né? Então, e essas duas realidades estavam em perfeito equilíbrio, ao meu ver, no Padre Júlio Maria. Né? Então, ele soube fazer e praticar a caridade cristã em essência, a caridade cristã do Evangelho, né? A caridade de Jesus. Então, isso assim, não tem como tirar dele. Né? Então, ao mesmo tempo em que ele era um duríssimo apologeta também, ali assim com palavras certeiras na defesa da fé, rígido consigo mesmo, ele era dócil com as pessoas. Então, ele no trato, né, assim, a gente vê pelos relatos nos escritos, aqueles que conviveram dizendo como ele era dócil, como ele era atento, como era dedicado, como ele enxergava a cada pessoa, os seus seminaristas, os fiéis, né? Então, olha só como é que os extremos vão se equilibrando numa pessoa, e isso é o reflexo da santidade. Então, a gente pode aqui encontrar vários outros pontos, né? Desses opostos que vão se equilibrando, a temperança, né? Graça, fruto dessa vida mística, dessa espiritualidade profunda do Padre Júlio Maria, que nós precisamos olhar com amor, com devoção e com imitação. Né? Então, para mim, é a grande marca. Sim. Tem um dos livros aqui, eu acho que é o do Júlio Emílio, onde tem uma frase que, você falando da virtude, uma das virtudes dele, da temperança, tem uma frase que diz assim, que as virtudes do Padre Júlio brilhavam na barba dele, né? O pessoal contando isso. Então, Maravilha, incrível. E eu essa digo isso, Oi? Sim. eu digo isso porque
só complementando e concluindo, né? A gente considerar isso tudo no Padre Júlio Maria é importante para a gente enxergá-lo como um homem de Deus, um santo completo. Então, toda vez que a gente escolhe apenas um aspecto do Padre Júlio Maria, a gente meio que comete uma traição à sua pessoa e ao seu apostolado, o seu santo apostolado, né? Então, ora a gente quer transformar o Padre Júlio Maria num fazedor de coisas sociais, num missionário social. Esse não é o Padre Júlio Maria. Ora a gente quer reduzi-lo a um apologeta, um brigão. Esse não é o Padre Júlio Maria, né? Então, a gente precisa mesmo enxergar ele no todo. Tudo isso estava presente nele, ao mesmo tempo, né, e equilibradamente, docilmente, cumprindo ali com fidelidade a sua missão de pastor, de sacerdote, com a vida inteiramente doada de missionário. É interessante você falar isso, Luan, porque essa visão completa do Júlio, porque semana passada eu estava conversando com o pessoal do Veritatis Splendor, né? E eu falava justamente isso, o Padre Júlio, você olha para alguns santos, você tem uma marca específica, a devoção mariana, o amor à igreja. O Júlio, isso se expressa, essas virtudes, esses dons, etc., isso tudo estão contidos nele, né? O amor a Nossa Senhora, como Montfort, a vida paroquial como João Maria Vianney, a vida eucarística como São Pedro de Loyola, o zelo pelas almas e o ardor missionário como São Francisco Xavier, São José de Anchieta, o fundador, o apologeta, e realmente é um homem, é um santo completo, né? Deus, eu acho que Deus assim, acho que o Padre Júlio entrou na fila 2 vezes, né? Para receber os dons, então Deus Verdade. exagerou com o Padre Júlio, no bom sentido. Mas isso aí é fruto do grande amor do Padre Júlio Maria pela igreja e a obediência. A gente vê isso também nos seus escritos, a gente vê isso nas notas espirituais, né? A submissão aos seus superiores, a submissão à igreja. Então, como um grande estudioso também, o que ele fazia? Ele olhava para a vida dos santos, ele olhava para a igreja, para o magistério, e tudo aquilo que ia brilhar nestes, ele trazia para si, né? Então, a Júlio Maria não queria ser o inventor de nada. Ele não queria ser aquele que está inventando algo novo. Muito pelo contrário, ele fazia se clarear para todos a grande riqueza da igreja que ele via nos santos. Os grandes, como ele reúne o espírito de vários santos. Oi? Numa linguagem popular. Uma linguagem popular, que é o que ele faz o tempo todo nos seus livros, artigos no Lutador. Eu tenho aqui em 2008, não sei se você tem essa versão aqui, ó. Já viu? É uma cópia idêntica do primeiro jornal. Amarelado. É o primeiro jornal Lutador, de 28. Esse aqui é uma cópia idêntica. Os assinantes do jornal Lutador, em 2008, quando o jornal também fez 80 anos, então eles presentearam os assinantes com essa cópia. É a página amarelada, está escrita a cópia idêntica, né? Com aqui as inscrições, ó, bonus miles Christi, né? O bom soldado de Cristo, de outro in verbo veritatis, né? Pela palavra da verdade. E aqui temos no jornal, né? Ó, a Liga Católica Jesus Maria José, o escrito de Dom Carloto, os primeiros escritos do Padre Júlio Maria no seu fundado jornal, eu guardo com muito carinho. Guardo com muito carinho, porque para mim é uma coisa muito bacana, né? Quer dizer, não é um original, mas é uma cópia fiel do original, né? E aí são poucos os que tem hoje, né? Só aqueles que eram assinantes do jornal naquele ano. Aí por isso eu tenho, guardo aqui com muito carinho, né? Várias coisas também, assim, que eu fui ganhando de presente, e lembranças também dos encontros vocacionais, das estadias no seminário, de algumas viagens.
encontros com alguns amigos, né, eu guardo com carinho, mas algumas ainda estão em Manhuaçu. Tem muitas coisas que eu não trouxe para cá, tá lá na casa dos meus pais, eu ainda não trouxe, a casa que é pequena. Fala, E aí... é, Oi? falar em E aí Manhuaçu, ah, eu vou te fazer uma pergunta, talvez a pergunta mais difícil. Não vai fugir, não, hein? Vai voltar quando, Manhuaçu? Vamos marcar um encontro para a gente lá em Manhuaçu, depois em Manhumirim, final do ano, início do ano que vem. ótima ideia, ótima Hã? ideia. É só a gente combinar, ué. A gente marca e faz acontecer, né? Agora essas Vamos. coisas estão muito incertas, né? Com essa questão toda de pandemia aí. Mas daqui uns meses, com a graça de Deus, as coisas vão estar mais tranquilas, inclusive em trabalho. Facilita, né? Bom que eu estou precisando dar uma visita lá no seminário. Eu esqueci de fazer um tributo aqui a uma pessoa muito importante também, recente, mas que também me influenciou muito, assim, a ler o Padre Júlio Maria, que é um querido amigo Matheus Garbaza, hoje padre, né, ordenou aí no ano passado. Ele fez aquele blog também que eu acompanhava sempre, Obras do Padre Júlio Maria de Lombardi, né, em que ele sempre postava ali alguns excertos de obras, e eu sempre vi o Matheus falando com muito zelo, com muito amor ao Padre Júlio Maria, me influenciou muito positivamente, sabe? Então, devo também muito ao Mateus, através dele também, que eu fui conhecer várias outras obras que eu sabia que existiam do Padre Júlio Maria, e em conversa com ele que eu fui entender a importância dessa divulgação, sabe? A importância de se conhecer o próprio Padre Júlio Maria, né? A falta, né? Já se falava muito dele, mas agora a gente quer ler ele. Onde está o Padre Júlio Maria? Está lá nas suas obras, nós queremos vê-las, queremos lê-las, né? E isso tudo eu devo muito ao agora Padre Matheus Garbaza Andrade. Eu também aproveito a ocasião para agradecer o Padre Mateus, porque na minha época de filosofia, eu entrei em contato com ele me concedeu a graça de ter em mãos um artigo que ele escreveu sobre a antropologia na filosofia júlio-mariana, esse livrinho aqui, Deus e o Homem. Então, aquilo me ajudou muito, o artigo que ele escreveu sobre esse livro, para mim fazer a monografia depois no Padre Júlio, né, que deu certo, graças a Deus. Que ótimo. Depois compartilha a monografia, viu? Tá, depois vou te enviar, sim. Faço questão. Isso aí. Podemos perder essas oportunidades, não, né? Então, tudo muitas bênçãos. É bom isso, a gente vai aos poucos se conhecendo outras pessoas, e cada pessoa que a gente conhece é uma riqueza diferente, que vai trazendo sobre o Padre Júlio Maria e vai agregando, né? Então, isso, assim, não tem como nem a gente descrever, né? A gente tem que agradecer muito a Deus por esses sinais de providência que ele vai dando para nós aí cada dia. O Padre Júlio tem unido aí os seus devotos, né, pelo mundo, graças a Deus, e eu fico feliz em poder, né, ter te conhecido, mesmo que ainda através da internet, mas em breve, se Deus quiser, pessoalmente. E hoje minha devoção ao Padre Júlio aumentou ainda mais, o meu amor a ele, o Olha, incentivo cada vez mais. Eu só tenho a lhe agradecer e pedir cada vez mais que ele interceda por você, sua família, seus projetos, tá bom, meu irmão? amém. Uma última coisa para encerrar, que eu sei que já prolonguei aqui um pouco. Padre Júlio Maria, assim, ele abençoa tanto, né, com a sua intercessão aqui a minha família, desde o início. E a minha esposa, uma breve passagem de acompanhamento vocacional na Sacramentina. Ela também é de Manhuaçu, e aí a gente já se conhecia e tudo mais, mas houve um encontro misto, não mais que ocasião que foi, acho que 2005, alguma coisa. E aí depois, turma de Manhuaçu adorava, né, por minha culpa, ficar depois no seminário. O encontro foi no colégio, né, Santa Terezinha, o Colégio das Irmãs. Mas, como eu te disse no início, eu adorava ficar lá no seminário a parte da tarde. Então, eu já tinha acostumado os colegas de pastoral vocacional, amigos lá, ficar comigo de tarde e a gente ir embora à tarde.
Resultado, né? A Jennifer, né? Estava lá nessa turma, participando do encontro, então ela ia esperar para ir com a gente de volta para Manhuaçu. Então, depois que a gente conversou, tudo mais, tinha ali na entrada do seminário, no meio, não sei se você chegou a conhecer nessa época ainda, tinha ali uma espécie de um corredor, eu não sei nem como se chama, né? E tinha uma parede. Então a gente adorava sentar ali nos banquinhos, aquelas uvas davam uma sombra assim muito agradável, né? Então sempre tinha gente lá sentado conversando, batendo papo, às vezes rezando. E ali então que eu comecei a conversar com a Jennifer, né? Hoje minha esposa, e ali a gente iniciou mais profundamente uma amizade. Ali dentro do seminário apostólico de Moimirim, né? Depois essa amizade se estendeu por muitos anos, até que depois se converteu no namoro e hoje no matrimônio, com a graça de Deus, né? O padre Júlio Maria esteve orando desde o início, por isso também, né? Então, Nossa, como eu disse, a minha sem vida eu dúvida. tenho várias marcas aí, né, da ação do padre Júlio Maria, com a graça de Deus. Não tem como não ver o trabalho do Padre Júlio nisso aí, né? Sem dúvida nenhuma, não só ele arrebata aí os jovens para a missão, para o seminário, como ele fazia as moças para conventos, mas precisamos também, mais do que tudo nesses tempos, né, de famílias santas, ele que escreveu tanto sobre a Sagrada Família de Nazaré e para nos ensinar isso, né? Oi? Livro belíssimo, nas lições da família de Nazaré. Exatamente. Mas é isso então, meu Pois é. irmão. Quero lhe agradecer. Se Deus quiser, a gente pode marcar um outro encontro e para a gente falar talvez sobre uma obra ou você também continuar esse seu testemunho com relação ao matrimônio. A gente pode depois combinar outros temas, outros assuntos sobre o Padre Júlio, mas lhe agradeço muito, né, que Nossa Senhora e o Padre Júlio intercedam por vocês e meu muito obrigado. O canal Apostolado Júlio Mariano agradece imensamente sua disposição, esse tempo doado que não lhe será tirado, né? E o Padre Júlio certamente está felicíssimo lá no céu com esse tempo aí que você concedeu para nós. Também eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite. É uma graça muito grande poder também trazer de volta ao coração tantas lembranças tão vivas e importantes também na minha história. Deus continue abençoando aí esse apostolado, né, que já tem dado muitos frutos e gerem ainda mais pelas bênçãos e a intercessão do Padre Júlio Maria de Lombardi. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Que o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, interceda por todos nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.